Meus irmãos, bom dia. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor, tendo essa oportunidade, de estarmos juntos, louvando, em comunidade, em comunhão. Assim como fizemos ontem, como já foi dito pelo nosso irmão André, foi um dia muito especial, é sempre uma oportunidade ímpar, quando nós podemos estar juntos, fora desse ambiente, mas ainda assim como igreja, tendo a oportunidade de nos conhecermos ainda mais, a oportunidade de desenvolvermos a nossa comunhão, os nossos relacionamentos. Foi um dia realmente muito especial e eu espero que da próxima vez, você que não foi, que você possa estar lá. É sempre uma oportunidade que a gente não pode perder. Amém? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis. Capítulo 13. Hoje nós veremos a história do rei Jeoacás, um rei de Israel. E como vocês vão perceber na leitura do texto, é um texto curto, um texto pequeno, e um texto também onde não acontecem coisas espetaculares. Nenhum grande evento, nenhum grande acontecimento, nada é descrito nesses pequenos 9 versículos. Mas desde já, irmãos, a minha oração é para que Deus nos livre de ignorar a sabedoria quando ela vem revestida de simplicidade. E é isso que esse texto é para nós, um texto muito simples, uma mensagem também muito simples, mas nem por isso menos importante. 2 Reis, capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: No 23º ano do rei... Perdão, a partir do versículo... Exatamente. Versículo 1. No 23º ano do rei Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os conselhos de Jeroboão, filho de Nebate, levar a Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então, Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu quando o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel que escapou do poder da Síria. Assim, os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. Até mesmo o poste sagrado permanecia em pé em Samaria. De todo o exército de Jeoacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo-a a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, os seus atos e tudo o que realizou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi o seu sucessor. Vamos orar. Ó Deus Altíssimo, diante de nós, ó Deus, mais uma vez está a sua palavra. E nós, ó Deus, mais uma vez estamos com fome e sedentos de Ti. A nossa oração, ó Deus, é que o Senhor venha mais uma vez com graça e misericórdia, que fale aos nossos corações. Que o Senhor fira, ó Deus, os nossos corações, de forma que estejamos realmente sensíveis a ouvir a Tua palavra. Essa é a nossa oração. Abre os nossos ouvidos,
abre o nosso entendimento para entender aquilo que o Senhor tem a nos falar. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje, talvez você não tenha percebido isso ainda, mas hoje nós chegamos no sermão de número 49, nessa série de mensagens no livro de Reis. Já faz mais de um ano que nós estamos vendo a ascensão e também a queda de muitos reis. Alguns deles foram bons, mas a maioria desses reis que nós temos visto foram reis que fizeram aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor. E qual é o meu ponto aqui? O meu ponto é que depois de ver tantas histórias como essas que nós temos visto, nós podemos incorrer no erro de olhar para esse texto que acabamos de ler e achar que a história está simplesmente se repetindo. Olhar para esse texto e pensar, ok, Jeoacás foi mais um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais um rei, como outros que vieram antes dele. O erro e a sensação ou o sentimento de olhar para esse texto e concluir, como talvez muitas pessoas concluíram naquela época, de que é assim que as coisas são. Impérios se levantam e caem, reis se levantam e caem, alguns são bons, outros são maus, e é assim que as coisas são, e como diz uma música aí fora, elas nunca vão mudar. Eu queria começar dizendo para você ter cuidado com esse tipo de sentimento, com esse tipo de pensamento. Porque, geralmente, com muita frequência, é um pensamento que nos conduz para um caminho muito ruim, um caminho de desesperança, um caminho também de negligência diante do pecado. Tenha cuidado com essa forma de pensar. Então vejam, Jeoacás não foi simplesmente mais um rei como os outros. Tenha isso em mente. Jeoacás, vou repetir, não foi mais um rei como outros que vieram antes dele. A história não está se repetindo, a história ela está avançando. Jeoacás, ele não foi mais um rei como outros. Ele foi outro rei que deu mais um passo em direção à destruição. Então não olhe para esse texto dessa forma, é mais um rei que fez a mesma coisa. Não, ele é outro rei que está dando outro passo na direção da destruição. E para você ter uma noção disso, pare e pense. Qual foi a pessoa? Quem dentre eles, quem dentro daquele palácio, ou quem no meio daquele povo, poderia imaginar, irmãos, que nos próximos 100 anos o reino de Israel não existiria mais? Já estamos num período da história, irmãos, que nos próximos 100 anos o reino vai ser destruído. As coisas não vão ser mais como antes. O reino vai ser invadido, as pessoas serão capturadas, serão levadas para outras nações como prisioneiros. A história não está se repetindo, ela está avançando a passos largos para o fim. É isso o que o texto nos mostra. Mas eu pergunto, quantos deles pararam para pensar sobre isso? Quantos deles pararam para refletir que em breve o reino não existiria mais, porque eles não se arrependeram dos seus pecados, porque eles não abandonaram os seus maus caminhos? A título de introdução ainda, eu queria lembrá-los de que o livro de Reis, irmãos, foi escrito para o povo que estava no exílio. Foi para eles eram os leitores originais. Então, quando eles estavam lá no cativeiro, quando eles começaram a se perguntar, por quê?
Por que estamos vivendo essas coisas? Por que essas coisas estão acontecendo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse com o seu povo? Quando eles começaram a se perguntar a razão e o motivo do seu sofrimento, a razão e o motivo do juízo, irmãos, foi nesse dia que alguém abriu o livro e leu a história dos reis. Foi nesse dia que alguém olhou para a história de Jeoacás, apontou e disse: é por causa disso. É por isso que nós estamos aqui. Porque Jeoacás é um exemplo de mais uma oportunidade que o povo desperdiçou. Mais uma oportunidade que o povo de Deus desperdiçou. Oportunidade de se arrepender. Oportunidade de abandonar os seus caminhos maus e se voltar para Deus. Se eu estivesse lá e lesse essa história, ou alguém me contasse sobre Jeoacás, o meu sentimento não seria o sentimento de a história está se repetindo. Não. Eu acho que eu diria: misericórdia, Senhor. Mais uma oportunidade foi desperdiçada. O tema da nossa mensagem hoje é Jeoacás, outro rei na estrada para a perdição. A grande lição que veremos hoje é que devemos ter o cuidado com a nossa percepção diante do pecado. A sensibilidade ao pecado nos conduz ao escândalo diante daquilo que Deus reprova. Vou repetir. A sensibilidade ao pecado nos conduz ao escândalo diante daquilo que Deus reprova. Mas a tolerância ao pecado nos conduz gradativamente à aceitação daquilo que Deus reprova. Essa é a grande lição que veremos hoje. Eu queria, então, partir para o nosso primeiro tópico. Jeoacás, um rei reprovado. Me acompanhe mais uma vez a leitura do verso 1 e 2. Diz assim: no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei em Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Não se afastou deles. Por isso, não se afastou deles, até aqui. O que o texto começa nos mostrando, irmãos, mais uma vez, não é a repetição da história, mas o avanço da história. Vejam que, quando Jeoacás assumiu o trono, algumas coisas já tinham mudado. Jeú, nós vimos isso com a pregação do pastor Miguel. Quando o rei Jeú assumiu, ele matou toda a família de Acabe, a perversa família de Acabe. Junto com todos os seus amigos e aliados, ele destruiu os ídolos, o templo de Baal, matou os seus sacerdotes. Nós vimos isso. Ele aplicou a justiça, embora não tenha amado a justiça. E o exemplo disso é que a única reforma que ele fez foi uma reforma muito ruim. Porque ele tirou um mal, ele tirou uma coisa ruim e colocou outra coisa ruim no lugar. Ele eliminou a adoração a Baal, mas voltou a guiar o povo na adoração de bezerros de ouro. Substituiu uma idolatria por outra idolatria. Foi isso o que o rei Jeú fez. E parece, irmãos, que o texto está nos mostrando que o seu filho, o rei Jeoacás, simplesmente seguiu pelo mesmo caminho, imitando os pecados de seu pai, imitando os pecados de outros reis que vieram antes dele. Mas vejam, o reino mudou. O rei é outro. E aparentemente o pecado é o mesmo. Mas quando eu digo que é o mesmo, não estou dizendo que a história está se repetindo, estou dizendo que a história está avançando de uma forma trágica. Porque Jeoacás, repito, não é outro rei como outros que vieram antes dele. Ele é outro rei.
dando mais um passo na direção da perdição. E vejam, é outro rei que não simplesmente repete os pecados, mas é outra pessoa, é outro rei que está contando também com o mesmo veredito. Sobre ele, o veredito de Deus é reprovado. Quando Deus olha para ele, ver um homem que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Lê isso, irmãos. Deveria causar escândalo em você. Isso deveria fazer todos nós ficarmos de cabelo em pé. Porque diante desse texto, a gente está diante de dois grandes escândalos. O primeiro escândalo, obviamente, você já deve ter percebido. É o escândalo da idolatria. Ele eliminou a adoração a Baal para adorar bezerros de ouro. Idolatria. Depois de tudo que já aconteceu, mais um rei caminhando e guiando o povo no caminho da idolatria. Esse é o primeiro escândalo. Mas eu queria chamar a sua atenção para o segundo escândalo. O escândalo de aceitar. O escândalo de considerar como normal aquilo que Deus rejeitou. Aquilo que Deus abomina. Eu queria que você prestasse atenção. O que o rei Jeroboão fez foi construir 2 templos. E em cada um desses templos, ele colocou um bezerro de ouro e disse: esse é o Deus que libertou vocês do Egito. Foi isso que o rei Jeroboão fez, e é exatamente isso que Joacás está fazendo agora. Eles estão adorando bezerros de ouro. Agora, vocês lembram do que aconteceu quando o primeiro bezerro de ouro foi construído? Ainda lá, né, nos dias de Moisés. Vocês lembram o que aconteceu? Quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei em sua mão e viu o povo adorando o bezerro de ouro que alguém teve a ideia de construir? A primeira coisa que Moisés fez, eu vou te dizer, ele destruiu, despedaçou o bezerro de ouro até virar pó. Então ele pegou o pó, jogou na água e fez o povo beber. Para que o povo sentisse o gosto amargo da idolatria. Mas ainda assim, irmãos, teve pessoas que não se arrependeram. Moisés perguntou: quem está do lado de Deus, passe para o lado de cá. Teve pessoas que permaneceram no erro. E essas pessoas foram mortas à espada. Foi dessa forma que Moisés reagiu quando viu o povo praticando adoração ao bezerro de ouro. Naquele dia, diz o texto, que 3.000 pessoas foram mortas pela espada. Sabe por quê? Porque Moisés ficou escandalizado com o que estava vendo. E esse mesmo escândalo aconteceu nos dias de Jeroboão. Nós vimos isso. Não foi somente Moisés que se escandalizou. Quando Jeroboão construiu os bezerros de ouro e chamou o povo para adorar, quando ele consagrou os sacerdotes para adorar os bezerros de ouro, naqueles dias, irmãos, nós vimos isso. Nos dias de Roboão, as pessoas que eram fiéis a Deus, tementes a Deus, também se escandalizaram. Abandonaram o reino de Israel e foram para o reino do sul. Foram para Judá. Porque se escandalizaram com esse pecado. Não permaneceram vivendo em um reino que aceitava e promovia práticas que Deus abominava. Por isso, mudaram-se para o sul. Agora, anos se passaram e chegamos ao dia de Joacás e não existe nenhuma evidência de escândalo no nosso texto. A vida segue normal, irmãos. A vida segue normal. O tempo passou. E aquilo que um dia foi escândalo, agora se tornou normal. Se tornou o novo normal para o povo.
naqueles dias, muitos que deveriam ter se escandalizado, não se escandalizaram. Eu queria, antes de avançar o texto, pensar um pouquinho sobre isso com você. Quando foi a última vez que você se escandalizou com aquilo que Deus considera como pecado? Quando foi a última vez que você se escandalizou com coisas que a Bíblia claramente aponta e diz que Deus rejeita? Será que nós também não estamos como esse povo, considerando normal certas condutas, certas formas de pensar, certas formas de agir que claramente a Escritura está condenando? Olhando e já nos habituamos com a mesma forma de viver que eles, que não creem, estão vivendo. Vocês lembram quando o povo estava para entrar na terra, várias vezes foi repetido o alerta: cuidado, para que quando vocês entrarem na terra, vocês não imitem a conduta dos povos de lá. Vocês são um povo santo, escolhido, separado, vivam de maneira digna, compatível com a mensagem que vocês receberam, compatível com a libertação da qual vocês foram alvos. Mas, infelizmente, às vezes parece que vamos vendo o pecado sendo praticado e, à medida que o tempo vai passando, vamos nos tornando tolerantes com a prática do pecado. E aquilo que deveria nos causar espanto, escândalo, não nos espanta mais, não nos escandaliza mais. Irmãos, cuidado, porque dentro de pouco tempo você não vai só não se escandalizar. Pode ser que você comece a imitar, a praticar, ou que os seus filhos comecem a praticar. A gente tem visto coisas estranhas, irmãos. A gente tem visto coisas estranhas. Esses dias eu vi a notícia de uma pastora. Já deveria nos causar escândalo a palavra pastora. Mas uma pastora trans assumindo uma igreja. Isso já está sendo considerado normal por muitos. Nós, diante de muitos, já somos considerados radicais, extremistas. E quantas outras coisas. Já existem igrejas promovendo casamento entre pessoas do mesmo sexo. Quando a Escritura claramente diz que aos olhos de Deus é pecado. E elas devem ser alvo da nossa pregação, que diz, isso é pecado. Alvo também do nosso amor, que não aceita a prática do pecado, mas diz, arrependam-se, para que vocês tenham vida e vida plena, vida eterna em Cristo Jesus. Isso é amor. É dizer ao perdido que ele está perdido, para que ele se encontre. E não abraçá-lo e vê-lo indo para uma condenação eterna. Como pode, então, você, cristão, aplaudir, curtir, promover esse tipo de pensamento? Páginas na internet que promovem esse tipo de pensamento. Se você tem amor por essas pessoas, tenha coragem de dizer que elas estão trilhando um caminho mau. Porque, do contrário, não sabemos em quanto tempo elas estarão diante de Deus. E o que Deus vai dizer para elas é: reprovadas. Fizeram o que era mal. E você foi tolerante com isso. Ame. E em amor, ore
diga a verdade. E sempre tenha esperança de que eles possam chegar ao arrependimento. O pastor John MacArthur diz uma coisa muito importante. Satanás continua seus esforços. Preste atenção. Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. Essa mensagem, irmãos, é uma mensagem urgente. Você não pode deixar para amanhã. O seu amigo, o seu vizinho pode não estar mais aqui de amanhã. E ele vai estar diante de Deus, que vai dizer reprovado. É uma mensagem urgente a denúncia contra o pecado. Mas vejam a que ponto estamos chegando. Não apenas não anunciamos e denunciamos o que é pecado, como nos conformamos, aceitamos e toleramos que o mundo siga o seu curso, enquanto nós seguimos o nosso. Até o dia em que nós estejamos sendo seduzidos pelas mesmas coisas que seduzem a eles. A tolerância ao pecado foi uma marca na trajetória de Israel, uma trajetória que os conduziu ao cativeiro. Não seja, portanto, irmão, não seja tolerante com o seu pecado. Não faça pequenas concessões. Porque foi de concessão em concessão que, de repente, Salomão tinha muitas mulheres. E, de repente, ele foi seguir os deuses das suas mulheres. Pequenas concessões fazem grandes estragos. Não faça pequenas concessões. Nós devemos ficar escandalizados com o pecado, aceitar aquilo que Deus rejeita, melhor, rejeitar aquilo que Deus rejeita. Rejeitar aquilo que Deus rejeita. O Salmo 1, irmãos. Vejam só, o primeiro Salmo, ele faz claramente essa distinção para a gente. Se você não gravou todos os outros, grave pelo menos o Salmo número 1. Que ele faz uma distinção clara, basicamente, de muitas coisas que serão apresentadas depois. Porque ele mostra a diferença entre o destino do justo e o destino do ímpio. E ele termina dizendo, como é o destino do ímpio? Sabe o que diz? Diz assim, os ímpios não resistirão no dia do julgamento. E nem os pecadores na comunidade dos justos. Então, o primeiro teste que você precisa saber é, eu permaneço nessa comunidade? Aqueles irmãos que foram excluídos dessa comunidade porque eram impenitentes dos seus pecados, não deveriam achar que a vida está bem. Diante deles está um juízo já. A igreja não reconhece eles como cristãos, porque a conduta deles não corrobora com essa afirmação. Então, ser excluído da comunidade dos santos pesa. Significa que toda uma comunidade olha para você e não reconhece em você as marcas de um verdadeiro cristão. Mas vejam, virá um outro julgamento. E eles também não resistirão no dia do juízo. E juízo é o que acontece em seguida. Veja o que diz no versículo 3. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por um longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria. Sabe o que o texto mostra para a gente aqui? A certeza, irmãos, do juízo. De que nenhum pecado, nenhuma falha nossa passa despercebida aos olhos de Deus. E felizes são aqueles que entendem que um bom pai repreende os filhos que ama. Que Deus disciplina os seus filhos, porque é isso que está acontecendo aqui. Deus está vendo o caminho que está sendo trilhado, e ele então coloca uma disciplina que dói. Mas uma disciplina que deveria fazer o povo olhar e se arrepender dos seus maus caminhos. Ou agir como filhos rebeldes, que não se sujeitam à vontade daqueles que eles chamam de pai. Você precisa entender uma coisa. Deus é sempre fiel à sua palavra. Amém?
A gente geralmente fala que Deus é fiel para lembrar que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Isso é verdade. Graças a Deus, Deus cumpre as suas promessas. Podemos contar com todas as bênçãos que a Escritura promete para os seus filhos. Ele é fiel. Mas significa também que quando Ele diz que vai trazer juízo, Ele traz. Significa também que quando Ele diz que o pecado leva à morte, é porque leva à morte. Quando Ele diz que vai levar a condenação e juízo, creia, vai levar a condenação e juízo, porque Deus é fiel à sua palavra. E essa, irmãos, como temos visto na nossa escola bíblica dominical, foi a primeira mentira que Eva contou, melhor, que a serpente contou para Eva. Que mentira? A mentira de que não ia dar em nada. A mentira de que certamente vocês não vão morrer. A mentira de pode fazer o que você deseja, que no final nada disso vai acontecer. Essa mentira, irmãos, continua sendo contada hoje. Muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, estão vivendo uma vida de pecado, achando que no final não vai dar em nada. Vai passar despercebido. Aí é a mentira mais antiga. E basta você olhar para a história. Você lembra? O que aconteceu com o povo no deserto? Quantos deles foram libertos para chegar na terra prometida? Mas pense, quantos deles ficaram pelo caminho? Quantos morreram pela espada de Moisés? Quantos foram engolidos pela terra? Quantos não entraram porque seus corações eram deliberadamente contra aquilo que Deus aprova? Pense nos reis, pense nesse povo. Então se pergunte, considere se o seu caminho não está sendo o mesmo, um caminho de tolerância com aquilo que Deus aprova. Pense um pouco nisso para que o seu fim, meu irmão, não seja o mesmo. Para que você não fique pelo caminho. Eu espero que vocês entendam a urgência dessa mensagem. Porque à medida que caminhamos, à medida que vamos tocando a nossa vida, se não nos arrependermos, se endurecermos o nosso coração, pode ser tarde demais. Veja, o texto continua, versículo 4. É algo que você também deve se lembrar. Deus é misericordioso. Então, até aqui, vocês têm oportunidade de olhar para Deus e clamar por perdão. Ele ouve. Olha o que diz o texto. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor. Ele, o mesmo Jeoacás que estava vivendo nas mesmas práticas idólatras, que guiou o povo por um caminho de juízo e que estava sofrendo juízo. Irmãos, ele olha para o alto e o texto diz que ele clama, não é simplesmente um pedido de perdão. É um pedido que vem das entranhas. Ele clama, ele grita por socorro, ele grita por perdão. E o impressionante é que o texto diz que Deus o ouviu e levantou um libertador. De forma que aquela opressão que estava dizimando o exército dele, como mostra o versículo 7, que reduziu a sua força, que reduziu o seu poder, isso acaba. Assim como aconteceu nos dias dos juízes. Deus, diante desse arrependimento, Deus levantou um libertador. Deus ouviu a oração. Um sinal, irmãos, de que ainda há esperança para você. Se você se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para Deus, crendo na obra de Cristo, há esperança. E mais do que isso, a certeza de perdão dos pecados.
Então a palavra continua sendo a mesma que eles sempre diziam. Se hoje você ouvir a palavra do Senhor, seu Deus, não endureça. Não endureça o seu coração. Para que você também não fique pelo caminho, para que você não seja levado ao lugar de juízo. Hoje é o dia. Arrependa-se. Não seja como Joacás. Não desperdice essa oportunidade. O texto mostra, irmãos, que Joacás clama por perdão, clama por misericórdia, e Deus ouve. O segundo passo, Deus concede alívio ao povo e ao rei. Deus tira a carga de juízo, levantando um libertador. O texto não explica para a gente quem foi esse libertador. Tudo indica que é o próprio filho de Joacás. Porque no reinado do filho, as terras que foram perdidas são reconquistadas. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é grave. Depois, é isso que o texto mostra. Depois de já ter sofrido o juízo, depois de ter sido castigado, repreendido por Deus, e também depois de pedir perdão e ser perdoado, e então ter a carga aliviada, Jeoacás voltou a viver na mesma vida que tinha antes. Um rei que buscou e encontrou o favor de Deus, um Deus misericordioso. Mas um rei, irmãos, que permaneceu no erro depois de encontrar o favor. Olha o que diz o versículo 6. Mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. Inclusive, o poste sagrado permanecia em pé, ou seja, foram perdoados, mas voltaram às velhas práticas. Isso aqui, irmãos, acende para a gente dois alertas. O primeiro alerta é: cuidado com as bênçãos. Caramba, cuidado com as bênçãos? Sim, cuidado. Quando você estiver experimentando as bênçãos de Deus, tome cuidado. Quando você experimentar um livramento que você está orando e está pedindo, tome cuidado. Para que essa bênção, para que esse livramento, para que essa cura, ou o que quer que seja que você está orando, não seja pedra de tropeço na sua vida. Porque, irmãos, não faltam exemplos de pessoas que oraram e alcançaram o favor de Deus. E quando alcançaram, se apostataram da fé. Então tome cuidado para que uma bênção não seja uma pedra de tropeço. Veja, tem um texto em Deuteronômio, capítulo 8, uma advertência que a gente tem que estar sempre com ela diante dos olhos. Deuteronômio capítulo 8, do verso 11 em diante, diz assim, eu vou esperar que vocês abram e marquem. Deuteronômio 8 é uma daquelas passagens, irmãos, deve estar sempre diante de nós. A partir do verso 11, diz assim: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhe ordeno. Aí vem um alerta. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus. Vale a pena continuar a leitura. Vale a pena guardar isso na mente e no coração. Porque são muitos os que estão caindo dessa forma. Oram, alcançam, oram, prosperam, oram e conquistam
casas, famílias, riquezas, prosperidade, curas. Mas não são essas coisas, irmãos, que devem cativar a nossa devoção, mas o Deus que nos concede essas coisas. As coisas que Deus nos dá e nos oferece não podem ser maior do que o Deus que nos concede essas coisas. Porque do contrário, tão logo você alcance, você vai abandoná-lo, você vai esquecer. Mas felizes também são aqueles que, como diz a canção, têm Deus como a fonte de toda a bênção. Ele é a fonte e, na verdade, Ele é o nosso grande tesouro. Por isso Moisés disse, se não fores conosco, não nos faça ir para lá, não nos faça entrar na terra prometida, porque a beleza, o tesouro supremo da terra prometida, irmãos, é o Deus que está lá. Do que adianta o céu se Deus, o nosso Deus, não estiver lá? O céu, irmãos, é o que é, porque é o reino de Deus e o reino dos seus filhos. Então tome cuidado para não substituir o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus. A prosperidade e a satisfação deviam nos lembrar de quem é para nós a fonte de toda a bênção. Não permita que a tranquilidade e a segurança, e que a prosperidade, a saúde e a abundância te afastem de Deus. Tenha cuidado com isso. E é o caminho para o fim, mostrando então, mais uma vez, as consequências da conduta de Jeoacás. Olha o versículo 7. De todo o exército de Jeoacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra, 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo a pó. A ingratidão, irmãos, alguém já disse isso. A ingratidão, ela deságua em desastre. Você olhar para aquilo que Deus fez por você e viver de uma outra forma que não é digna, que não é compatível com o sacrifício que foi feito por você, pisar o sangue de Cristo, isso é um caminho de destruição, de desastre. Eu concluo abra a sua Bíblia no Salmo 16. Fazer uma rápida explanação do Salmo 16. O Salmo 16, irmãos, ele nos mostra um norte para que você siga. Um exemplo de como você deve considerar Deus, os que são fiéis a Deus. Um exemplo também de qual não deve ser a sua conduta e de qual deve ser. O texto diz assim: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro o quê? Tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. É assim que deve ser conosco. Deus deve ser o teu tesouro supremo. Agora veja o que ele diz no verso 3. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são notáveis. Vou repetir. Quanto aos fiéis que estão na terra, eles é que são os notáveis, em que está todo o meu prazer. Isso é importante. Isso é importante, eu vou explicar por quê. Porque existem dois tipos de pessoas no mundo. Os que agradam a Deus e os que não agradam. Os ímpios e os justos. O perigo diante de nós é olhar para os ímpios e aprovar a conduta deles. E dizer, eles são os notáveis. Neles está o meu prazer.
Isso é um perigo, irmãos. Quando nós lemos o Salmo de número 15, um antes desse, tem uma parte que ele diz: quem são, Senhor, aqueles que habitarão no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E ele vai dizendo várias marcas, e tem uma hora que ele diz assim: aquele que rejeita o que merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. A gente tem que se perguntar: estamos aprovando a conduta de quem, irmãos? Estamos abraçando quem? Os que amam a Deus? Os que defendem princípios bíblicos? Ou os ímpios? O salmista diz: quanto aos fiéis da terra, eles que são os notáveis, é deles que meu coração se enche de prazer. E aí ele diz, no versículo 4, grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. E conclui, não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios sequer mencionarão os seus nomes. É assim que a gente tem que proceder, irmãos. Honrar os que merecem ser honrados. E os que merecem ser honrados são aqueles que temem ao Senhor. E desprezar os que merecem desprezo. Aqueles que andam e praticam e promovem práticas que Deus abomina. Não participarei. E ele diz no 5, Senhor, Tu és a minha porção, o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Verso 7, para concluir, ele diz, bendirei o Senhor, que me aconselha. Esse é o salmista, irmãos. O ouvido dele está aberto para ouvir os conselhos que vêm de Deus. Os seus ouvidos também precisam estar abertos. Então bendiga o Senhor que te aconselha, amém? Ele diz, na escura noite o meu coração me ensina. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da verdade. Eterno prazer à sua direita. Se você não quer trilhar um caminho de juízo, um caminho de condenação, um cativeiro muito pior do que o cativeiro babilônico e assírio, condenação eterna, é hoje o dia para você se arrepender dos seus pecados. É hoje o dia para você rejeitar o que merece desprezo, amar os que amam o Senhor. Amar essa palavra. Quando a gente diz, irmãos, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, significa que ela mostra o perigo que está diante de nós, o buraco, a pedra de tropeço. Ela ilumina, está dizendo, vai cair. Então, quando a Escritura nos bota diante de um texto desse, um texto difícil, um texto duro, queria eu estar aqui hoje com uma mensagem de ânimo, de alegria. Mas esses textos também são importantes, porque nos fazem parar e considerar, afinal de contas, qual é o caminho que eu estou trilhando. Vejam, um aluno ruim, ele não deveria ficar surpreendido quando chega no final do ano e é reprovado, porque durante todo o ano foi negligente com o seu ensino, com o seu aprendizado. Uma pessoa que é negligente, imprudente com as suas finanças, também não deve ficar surpresa quando vê que está em dívida. E o pecador impenitente também não deve ficar surpreso quando Deus disser para ele, reprovado. Porque toda a sua vida, toda a sua conduta, todo o seu prazer estavam em coisas que Deus não aprova. Amaram as trevas e rejeitaram a luz. Como podem querer viver diante daquele que é para sempre perfeito e santo? É hoje o dia, irmão. Eu queria terminar fazendo essa pergunta de reflexão. Quando foi a última vez que você considerou o caminho que você está trilhando? Considere o seu caminho.
E se há dúvida, faça como salmista: Senhor, vê se há em mim algum caminho impuro. Tu conheces o meu levantar, o meu sentar. Tu sondas o meu coração. Aplana diante de mim, Senhor, os meus passos. Firma os meus pés na rocha. Para que não aconteça como acontece com os ímpios, que de repente, com o seu próprio peso, escorregam e caem. Não espere por esse dia. Arrependa-se hoje. Faça como Jeoacás, que clamou a Deus e Deus ouviu. Esse é o aspecto positivo. Você pode fazer isso. E mais do que ele, você deve fazer isso da forma certa. Arrependa-se, peça perdão e viva como aquilo que você é, uma nova criatura em Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. O salmista, no capítulo 1, ele diz isso. Vocês serão, então, como árvores plantadas junto ao ribeiro de água. No tempo certo dão fruto. Esse é o meu desejo. E essa também é a minha oração. Queria te convidar a orar. Nos dias de Jeoacás, Deus levantou um libertador. Certamente não foi perfeito. Hoje você tem um libertador, um sumo sacerdote perfeito, que te libertou, como pregamos, quando vimos a pregação aqui da Páscoa, que com preço de sangue morreu para libertar você da escravidão do pecado, da morte, da escravidão de Satanás. Um libertador perfeito. Esse libertador, irmão, chamado Jesus Cristo, está diante de nós com uma obra perfeita e diz que nós podemos ter acesso ao Pai por meio dele. O reino chegou, irmãos. Não espere outro libertador, ele já veio. Quando ele vier, ele virá para buscar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E eu espero que todos nós sejamos encontrados assim. Senhor, nosso Deus, Pai Santo, é com humildade, ó Deus, que viemos hoje aqui para falar de um texto, ó Deus, que nos coloca mais uma vez diante da miséria do homem. E eu mesmo sei, ó Deus, o quanto é difícil abandonar as pequenas concessões que fazemos. Senhor, tenha misericórdia de nós quando olhamos para aquilo que o Senhor rejeita, despreza e odeia, e agimos com tolerância. Agimos com tolerância ao ponto, Deus, de achar até mesmo que não vai dar em nada, que o Senhor não está vendo, ou que o Senhor não estará juízo sobre nós, quando deliberadamente estamos vivendo em pecado. Senhor, tenha misericórdia de nós. Aplana, Deus, o nosso caminho, de forma, Deus, que possamos viver os nossos dias, o resto dos nossos dias, de uma forma que o Senhor se agrade de nós. Não queremos ouvir essas palavras, ó Deus, que não estejam escritas no teu livro a respeito de nós, e fez o que era mal. O que queremos ouvir é: vinde, benditos do meu Pai. Mas sabemos que para isso, ó Deus, precisamos de arrependimento hoje. Então, ó Deus, cria em nós um coração puro. Cria em nós, ó Deus, um coração que é inclinado para Ti, que deseja fazer as coisas que agradam ao Senhor.
Que os nossos dias sejam assim, ó Deus. Que o nosso prazer esteja no Senhor e na Tua palavra, que é vida para nós. E assim também, ó Deus, possamos imitar aqueles santos que foram fiéis e fiéis até o fim. Acima de tudo, imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi fiel até a morte e morte de cruz. Para que hoje nós fizéssemos parte do seu povo e da sua família. Senhor, eu te agradeço por Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu para o perdão dos nossos pecados. E mais uma vez dizemos, perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. E cremos, ó Deus, que seremos perdoados. Somos perdoados pela obra de Cristo Jesus. Agora ajuda-nos, ó Deus, que possamos viver de maneira digna desse poderoso Evangelho. Sustenta-nos, ó Deus, que tenhamos o Senhor como nosso supremo tesouro e que todo arrependimento seja sincero diante de Ti. Essa é a nossa oração no nome de Cristo Jesus. Amém.